Olá, eu sou a jornalista Maia Veloso e essa é a primeira temporada do Talkcast Preciso da plataforma Futuros Visíveis. E hoje, no nosso programa, no nosso Talkcast de estreia, a gente tem uma entrevista muito especial com temas que eu tenho certeza que vai interessar a você, internauta também. Você é o nosso convidado dentro desse formato para conhecer empresas, projetos, iniciativas que são pilotados por pessoas que fazem a diferença no modo como elas atuam de fato. Então, hoje nós estamos na biblioteca do escritório do Dr. Valdeci Cavalcante, que tem filhos que trabalham com ele, toda uma equipe que trabalha com ele. É uma biblioteca que eu já passei por ela aqui ainda há pouco, fiquei muito encantada, é um lugar muito especial para mim, acho que para todos nós, né? E a gente vai entrevistar o Dr. Denis Cavalcante, que é advogado, empresário e presidente em exercício da Fé Comércio Piauí, né, que reúne SESC e SENAC. A gente vai focar em qualificação e em cursos do SENAC, porque tem muitas novidades por aí, mas vamos falar sobre vários assuntos. Queria super agradecer que você está recebendo a gente na estreia desse projeto e dizer que é uma honra estar aqui nesse lugar tão especial. Obrigado, Maia. Para nós é uma honra também receber você aqui, grande comunicadora do nosso estado, da nossa região, e estou pronto para participar desse primeiro programa. De já desejo sucesso. Obrigada. Nessa nova caminhada. São tantas, né, Maia, ao longo desses anos, mas em mais essa, quero te desejar sucesso e dizer para você que estamos juntos. Vamos de mãos dadas aí nessa nova caminhada. Eu queria saber de você o seguinte, uma curiosidade. O Dr. Valdeci Cavalcante, o seu pai, ele foi de aprendiz a presidente da Fé Comércio. Como é que essa jornada acontece? Ele sempre nos fala muito, Maia, das oportunidades, que ele sempre aproveitou as oportunidades que teve. Então, eu acredito que chegando muito novo aqui ao Piauí, ele procurou um diferencial para poder se inserir no mercado de trabalho, uma vez que ele não tinha tantos conhecidos aqui em Teresina. Ele é de Parnaíba, né? Então a região dele, o núcleo dele de conhecidos era outro. Então, chegando aqui no Piauí, ele buscou o SENAC como forma de se capacitar e ter um diferencial para poder se inserir no mercado de trabalho. Talvez essa tenha sido a grande chave da vida dele. É verdade, inspirou muita gente. Tem os meninos aprendizes lá do SENAC, eles ficam encantados quando o Dr. Valdeci conta essa história, realmente é incrível. O SENAC, agora já que a gente está falando do SENAC, ele é um player importante quando se trata de projetos voltados para a formação das pessoas, né, para a educação das pessoas. Vocês fazem parte de um ecossistema que é muito interessante e que impacta a vida das pessoas, das empresas e dos lugares. Queria que você falasse sobre isso. O SENAC, Maia, é uma ferramenta importantíssima de desenvolvimento social para o nosso país. Talvez no mundo todo, e eu tenho feito viagens institucionais e tenho pesquisado, mas talvez não exista em outro país duas entidades parecidas ou como o SESC e o SENAC atuam aqui no Brasil. E eu digo isso por quê? Porque é importante a gente fazer esse pequeno adendo de que o SESC e o SENAC são entidades que foram criadas há mais de 70 anos pelos empresários. Sim. Os empresários criaram o SESC e SENAC e mantêm o SESC e o SENAC até hoje. Nós não recebemos verbas públicas, pelo contrário, da parte que cabe ao SESC e o SENAC pago pelo empresário, ainda tem um repasse que é feito para o governo federal. Então, assim, SESC e SENAC não recebem verbas públicas. Pelo contrário, o SESC e SENAC contribui com o desenvolvimento do país. De que forma? O SENAC, através da qualificação profissional, que é importantíssimo, e o SESC, através do social, fornecendo lazer, cultura, entretenimento, saúde, para aquele trabalhador do comércio. O que aconteceu e o que acontece é que o padrão de qualidade desses serviços ultrapassou os limites da relação empregador e empregado. Então, hoje, não só os comerciários, os empregados do comércio se valem dos serviços do SESC e do SENAC, mas a comunidade como um todo se valem dos serviços do SESC e SENAC. Hoje eu, muito embora não seja comerciário, eu estou do outro lado da mesa como empregador, mas eu faço o curso de francês no SENAC. Eu me utilizo.
o que acontece é que o comerciário ele tem uma tarifa diferenciada pelo objetivo dessas entidades, que foram criadas, como eu disse anteriormente, pelos empresários para beneficiar os empregados do comércio. Então hoje, o que eu vejo no SESC e no SENAC, especificamente falando do SENAC por conta da questão da qualificação profissional, é uma verdadeira escada ou até mesmo um trampolim para que não só os jovens, mas a população em geral busquem esse diferencial que o Dr. Valdeci achou lá atrás, como aprendiz do SENAC, para que possa se reinventar ou para que possa até mesmo ter uma primeira inserção no mercado de trabalho. Porque no SENAC você encontra um rol de cursos, um rol de especializações, um rol de graduações que te permite, em pouco tempo, a depender do curso, 6 meses, 18 meses, 2 anos, que você aprenda um ofício. É impressionante porque, assim, nos Estados Unidos e na Europa, isso já é uma realidade. Isso. Então, o SENAC faz o que o mundo também já fez e que prova que dá certo. Exatamente. Né? Trabalhando, esse jovem vai poder ter o seu dinheiro para custear algumas de suas despesas, ou ter o seu dinheiro se ele quiser ingressar numa universidade particular, ou ter um dinheiro para ajudar dentro de casa, a depender da sua realidade. Então, o SENAC, ele é essa mola propulsora que vai inserir esse jovem, esse cidadão, no mercado de trabalho muito mais rápido do que o caminho da graduação convencional, que são as universidades e as faculdades. A oferta de cursos técnicos já para 2025, estava dando uma olhada no site, é incrível, porque assim, são muitos segmentos e muitos cursos em áreas que são demandadas, não é? Isso. Outra chave que é importante a gente virar, inclusive na cabeça do internauta, Maia, é de que o SENAC por muito tempo foi bastante conhecido por cursos nas áreas de manicure, cabeleireiro, cursos, digamos assim, de menos tecnicidade. E o que acontece básicos, hoje, né? No SENAC a nível Brasil, e aqui no Piauí a gente segue o padrão também, não foge em nada do padrão do que é apresentado em São Paulo, Rio de Janeiro, nos grandes centros. Mesmo esses cursos de manicure, pedicure, cabeleireiro, que agora dispõe de uma tecnologia bem maior, agora o SENAC também conta com cursos nas mais diversas áreas de demanda atual. Por exemplo, cibersegurança, tecnologia da informação, gastronomia no molde que é feito hoje em dia, que a gente sabe que usa até nanotecnologia nos cursos. Passou, antes se tinha fabricação de salgados, bolos e doces, alguma coisa assim. Hoje as tecnologias aliadas estão em todas as áreas, né? Então o SENAC continua com esses cursos, mas de uma outra forma, totalmente repaginados, inseridos nesse mundo tecnológico, e dispõe agora de cursos como o curso técnico em enfermagem, que tem lá um boneco que se assemelha com um ser humano, simulador, tem sangue, enfim, simula engasgo, altera o batimento do coração, enfim, é como se fosse realmente um paciente. É uma ferramenta que tem poucos lugares aqui no Nordeste. E tem no SENAC Piauí, em Teresina e em Parnaíba. Então você vê que o curso de piloto de drone para o uso agrícola no Cerrado é um curso que tem já no SENAC Piauí. Né? E poderia te enumerar diversos outros. Aproveito até para fazer um merchan e convidar um internauta a entrar no site do Piauí ou no site do SENAC Piauí e ter acesso à agenda de cursos. Porque lá você vai ver cursos nas mais diversas áreas desse segmento do comércio de bens, serviços e turismo, que é o mote do SESC, do SENAC e da Federação do Comércio. E que são muito inovadores, tem um alinhamento da teoria e da prática que, inclusive, se equipara das academias, das universidades, no sentido de apostar muito na prática. Então, assim, acho essa pesquisa que vocês fazem de quais são as demandas do mercado, quais são as tecnologias, as inovações, e trazer para os cursos técnicos, todos os cursos, mas em especial os técnicos, é incrível. Reconhecido por selos como o Corém, certificados nacionais, né? Tipo, quem faz o técnico, acho que ele está preparado para atuar em qualquer lugar. Isso mesmo. E é importante você falar dessa consultoria do SENAC, porque hoje vou citar o exemplo de Piripiri. Nós temos uma unidade recém-inaugurada, digamos assim, lá em Piripiri, e antes foi feito um estudo do que a região mais precisaria em termos de cursos técnicos ou profissionalizantes. E lá realmente tem uma demanda, tinha e ainda tem, desses cursos na área de gastronomia, hotelaria, garçom, camareira, línguas.
E para nossa, não vou dizer surpresa, porque com o estudo, com a tecnicidade, né, as coisas se tornam menos imprevisíveis, mas o Senac Piripiri hoje é um sucesso. Hoje as turmas todas lotadas, atendendo esse trade do turismo local, que pega o polo Aventuras e Mistérios, salvo engano, assim, nomeada recentemente na nova proposta de fomento do turismo aqui no estado do Piauí, que pega essa região de Pedro II, Piripiri, 7 cidades, acho que vai até Piracuruca. Então lá o sindicato local desse segmento é um sucesso, bombou, porque não param de formar turmas nessas áreas. E a gente sabe, quando a gente vai para grandes centros, você chegar lá, muito dificilmente não tem um garçom de Pedro II ou de Piripiri. É verdade. É difícil um restaurante é um case fora, nosso. porque realmente as pessoas saem daqui muito bem preparadas. É incrível isso. O Senac tem esse primor e esse padrão que, como eu disse anteriormente, é o mesmo daqui, é o mesmo do Senac de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Então, assim, tem esse cuidado com a qualidade do padrão Senac de ensino. E aí a gente pensa no desenvolvimento econômico dos lugares, né? Porque assim, eu fico sempre, eu gosto de cálculo, sabe, doutor Denis? Então eu sempre fico pensando no impacto. Quando eu penso no impacto, eu trago alguns indicadores. Por exemplo, uma pessoa formada num curso técnico, ela entrando no mercado de trabalho, ou para empreender, ou para migrar de área, montar o seu próprio negócio, ou ganhar mais e melhor, né? Enfim, ela melhorar o nível dela profissional, ela impacta uma família inteira, que impacta uma comunidade, que impacta um estado, uma cidade. Nosso desenho de família no Nordeste, no Brasil, mas particularmente no Nordeste e no Piauí, ainda é de 5 pessoas, né? Hoje as pessoas estão tendo menos filhos, mas imagina uma pessoa impactando 5. Impactando, que eu digo, não só financeiramente, mas tipo, quando um faz que dá certo, os outros terminam indo. E isso é muito interessante. E eu queria perguntar, vocês terminam sendo parte de uma agenda de construção, sendo parte de uma agenda de um ecossistema que no Brasil, e particularmente no estado do Piauí, é muito relevante, né? Sim. Aqui no Piauí, especificamente, como a nossa atividade industrial ainda é pouca, esse setor do comércio de bens, serviços e turismo representa boa parte, não vou me arriscar falar um percentual, mas eu te garanto que é quase na totalidade. Sim. Se pegarmos em números relativos e absolutos, a atividade prioritária aqui no nosso estado é o comércio de bens, serviços e turismo. Então, a FEComércio, enquanto ente representativo dessa categoria, tem um papel importantíssimo e, através do SESC e do SENAC, que são seus braços sociais, entrega isso na ponta. É importante frisar, Maia, que a Federação do Comércio, enquanto entidade sindical de grau superior, ela representa os empresários perante o poder público, perante as entidades, as instituições. Quando existe uma dor, como foi no caso da pandemia, a FEComércio ficou do lado dos empresários aqui no estado do Piauí, e é assim que é feito no Brasil todo. Se posiciona, né? Exatamente, em favor da categoria, porque esse é o papel constitucional, institucional, moral mesmo, até digo, da FEComércio enquanto ente representativo da categoria. E através do SESC e do SENAC é que a federação faz essa entrega na ponta, que é o SENAC através dos cursos, da qualificação profissional, e o SESC através cultura, lazer, entretenimento, saúde, também, né? Necessário. Que daria um outro talkcast também sobre o SESC. Vamos fazer. E aí o impacto, quando eu falei dos indicadores, só pensar que, tipo assim, é um impacto na redução da desigualdade social. Gente, mexe com toda uma estrutura que começa na vida da pessoa, vai para a família e vai para todos os lugares. E as empresas ganham muito com isso, né? O SENAC Aprendiz, o PSG, o programa SENAC de gratuidade, essa questão do impacto social é muito relevante. Então, assim, eu acho que é ter uma mente e uma equipe, estrutura que está pensando tudo e que está olhando para todos os lugares, né? Tem um tempero, isso se diz dentro das entidades, também no Brasil todo, do SESC e do SENAC, que tem um tempero especial trabalhar nessas entidades, Maia. Muito embora não sejam as entidades que paguem os maiores salários no Brasil, ou que tenham os melhores benefícios, mas tem esse tempero de você atuar pelo social. Esse programa belíssimo que você falou de gratuidade do SENAC, para que o internauta tenha conhecimento,
são milhões de reais por ano destinados a cursos de forma gratuita aqui no Piauí somente. Eu fico olhando você falar e na minha cabeça fica passando. Eu digo, a sustentabilidade, a questão da inovação, a melhoria na qualidade dos serviços, dos produtos, os empresários, as pessoas que precisam ser alcançadas mais rapidamente, pessoas que estão na universidade, mas buscam prática, e aí tem os laboratórios de ponta do Senac, né? O que vocês fazem é realmente pensar isso como um todo, né? Que são muitas causas, né, conectadas à atuação do Senac. Se a gente pudesse elencar, acho que a gente perderia a conta, né? Não hoje, só educacional, né? Sim, sim. E hoje a gente tem feito, Maia, muitas parcerias com entidades de todas as naturezas. Por exemplo, faculdades nos procuram para utilizar os nossos espaços, para compartilhar, fazer intercâmbio de alunos entre os cursos, para fazer troca de experiências. Entidades sociais nos procuram para que o Senac preste serviço, então a gente utiliza nossos cursos, como vai ter uma ação da Governadoria do Lions, agora no fim do mês, salvo engano, os cursos de barbearia, de cabeleireiro, de manicure e pedicure, vão lá fazer as aulas experimentais supervisionadas, claro, pelos instrutores do Senac, e vão prestar esse serviço para a comunidade, como no programa Vem para o Parque, também do SESC, o Senac disponibiliza toda essa estrutura. Então, assim, é importante a gente ressaltar que o Senac vive esse momento de simbiose, o Senac e o SESC, com a comunidade aqui no Piauí. Não só pela prestação de serviço, mas por estar disponível para o cidadão, para o comerciário, quando ele precisa. Nos municípios mesmo, eu acho que tem uma habilidade que a gente andou perdendo, acho que nesse novo século, que é a de escutar. As pessoas falam muito de curso de oratória, eu acho que a gente precisa fazer escutatória. É verdade. E vocês têm escutado os municípios, sim, não só as empresas, mas os municípios, né, tanto prefeituras, então é uma escuta ativa para o institucional e para o corporativo que se transformam em consultorias, não é isso, doutor Denis? Isso, Maia. Antes, a prática era de ofertar o máximo de cursos possíveis e atingir o máximo possível de alunos. Hoje a visão é diferente. Hoje a gente procura ser mais assertivo nos cursos. Por exemplo, você falou dos municípios, do poder público. Antes, os prefeitos procuravam o Senac naquela ânsia de levar um serviço para a população, eles queriam levar qualquer curso. E a gente disponibilizava muitas vezes uma carreta com um curso móvel, montavam um curso remoto, para atender aquele anseio ali, mas muito às cegas. Hoje em dia, o Senac faz o quê? Ele envia a equipe dele previamente para aquele município, ou até mesmo para aquela empresa. É feita uma leitura, um rastreamento, para que seja entendida as demandas daquele município, as demandas daquela empresa, e aí o Senac vai ser 100% assertivo naquela oferta. Então a gente vai montar aquela turma para atender aquela necessidade da empresa, para atender aquela demanda do município. E isso potencializa em muito o nosso resultado. O Senac tem um outro serviço que é fantástico, se chama Banco de Oportunidades. Eu converso muito com amigos empresários que têm essa dificuldade na captação de mão de obra qualificada. Pensando nisso, o Senac montou um banco de oportunidades composto pelos seus alunos egressos dos cursos do Senac. Tipo, a gente qualificou e eles estão aqui disponíveis. E o melhor, o empresário ele consegue pensar aquele aluno, inclusive por habilidade. Ele pode chegar lá e dizer, eu quero o que tinha as melhores notas no curso. Ou então, eu quero o que fale melhor, que tenha a melhor habilidade de tratar com pessoas dentro do curso. Eu quero um que seja bom dentro dessa área aqui, que mexa com finanças. Então, o Senac não só entrega aquele profissional na área, sim, mas ele consegue afunilar ainda mais e ser ainda mais assertivo na entrega. Convido também os empresários aqui do nosso estado a visitarem pela internet ou a procurarem o Senac. Os nossos consultores vão até a sua empresa, até o seu município, disponibilizar esses produtos como o banco de oportunidade, as consultorias também para identificar demandas e os cursos. E os cursos que são muitos. Eu estava vendo uma matéria no site do Senac, são
mais de 250 cursos em oferta para o próximo ano, incluindo técnicos livres. Isso sem falar da educação à distância, porque tem o EAD também, que é um projeto nacional. É incrível, realmente. Você falou que estava estudando francês. Por que você está estudando francês? Você quer ir morar na França? Não, eu tenho uma certa habilidade com inglês. Você fala inglês, né? Não vou dizer que domino 100%, mas tenho uma certa habilidade. E eu tenho um padrinho, uma pessoa que eu admiro muito, o professor Antônio de Moura Borges, que hoje reside em Brasília, um intelectual, uma pessoa admirável, e ele fala 5 idiomas, Maia. E você quer falar quantos? Esse vai ser o terceiro, né? Português, inglês e agora francês. Eu enrolo também um pouco no espanhol, tá meio ferrujado. Mas o francês me despertou primeiro pela dificuldade, porque é uma língua também bem difícil, assim como o português, para quem não é nativo da língua. Eu estou no 3º semestre, estou caminhando agora. Vou entrar no 2º ano agora. Se eu soubesse, tinha ensaiado uma pergunta em francês aqui. Ainda bem que... Mas assim... Para não ficar só no oui, s'il vous plaît. E o interesse principal é abrir a cabeça mesmo, é deixar a cabeça ativa, trabalhar outras áreas aqui do intelecto. Interessante. Para manter o corpo, a gente trabalha fácil ali na academia, praticando esporte. Talvez o mais difícil hoje seja manter a cabeça ativa e saudável. Então, o francês, como outras atividades, faz parte desse projeto de vida. Nesse modelo do TalkCast, da plataforma Preciso, lá com Futuros Visíveis, a gente tem as nossas cartinhas. E a gente tem algumas perguntas que a gente selecionou aleatoriamente para você. A gente começou falando sobre o Senac Aprendiz, porque o Dr. Valdecir Cavalcante começou no Senac como aprendiz e chegou à presidência da FEComércio, um modelo a ser seguido, é muito inspirador. Qual foi a última vez que você se colocou na posição de aprendiz e o que você aprendeu? Maia, esse ambiente corporativo institucional da Confederação Nacional do Comércio, que eu tenho feito parte nos últimos meses, tem me proporcionado um aprendizado ímpar. Por quê? Porque lá eu estou quinzenalmente reunido com empresários desse setor do comércio de bens, serviços e turismo do Brasil todo. Muitos empresários com 50 anos de estrada. Então essa convivência me permite, muito embora as viagens sejam maçantes, mas me permite estar em contato com grandes players de um segmento que a gente atua aqui. Então eu me sinto bebendo na fonte a cada ida ao Rio de Janeiro, que é a sede da CNC, e aprendendo. É desafiador para mim também, com a pouca idade que eu tenho. Eu sou de longe o membro mais novo lá do conselho da CNC. Eu acredito que depois de mim, com certeza ele tem mais de 20 anos de idade. Quantos anos você tá hoje? Eu tenho 37. Muito novo. Então lá são pessoas bem mais experientes. Então essa vivência para mim é especial, esse aprendizado. Vamos para a próxima pergunta. Qual é a porcentagem aproximada de mulheres em cargos de liderança nas organizações que você lidera, que você está à frente? Porque você é advogado, empresário, presidente da Júnior Achievement, que é super importante para o empreendedorismo jovem, presidente em exercício da FEComércio. Como é que estão as mulheres nesses cargos? Em todas essas entidades que você falou, Maia, inclusive aqui no nosso escritório de advocacia, as mulheres têm adotado um papel de protagonismo muito grande nos últimos anos. Mas preciso destacar para você que muito pelo mérito das mulheres, elas têm procurado se especializar mais, elas têm sido mais primorosas nas entregas. Entendeu? Então, isso tem provocado essa ascensão, esse aumento no percentual de mulheres nos cargos de liderança. Mérito total delas. A voz feminina será a voz desse século, independente de onde a gente estiver. Uma prova é esse depoimento que o Dr. Denis acabou de nos dar. Qual foi a última vez que você perseguiu uma ideia audaciosa? Eu estou no caminho de uma ideia muito audaciosa. Estou me preparando. Um furo? Estou me preparando aí, é um caminho longo, uma jornada longa, mas eu tenho certeza que vai ser exitosa. Não vai dizer pra gente? É segredo aí. Não diz nem a área? É nessa área do comércio de bens, serviços e turismo. Na verdade, Maia, a nossa busca incessante é de elevar o nome do Piauí enquanto player nesse segmento que a gente atua, da representação sindical no Brasil como um todo. Hoje o SESC e o SENAC Piauí já são considerados referências
no Brasil. No Nordeste, especialmente o SENAC, tem demonstrado um potencial de entrega muito grande. O SESC aqui passou por muitos anos sendo coordenador dos fóruns regionais de SESC. Então, SESC e SENAC já tem esse papel de protagonismo no Brasil, falando SESC, SENAC, Piauí, e a gente quer continuar essa trajetória do Dr. Valdeci, quer levar ainda mais o nome da Federação do Comércio a nível institucional no Brasil todo como referência na representação dos empresários desse setor. Vai contar depois pra gente com exclusividade aqui no nosso Talkcast Preciso. Você faria uma conexão do seu cérebro com o cérebro de outra pessoa para que ela soubesse tudo que você sabe e que você soubesse tudo que ela sabe? Se fosse uma troca justa, sim. Quem seria essa pessoa, assim, rapidamente? Irmã, hoje eu procuraria uma pessoa que, pode falar do perfil, que pudesse me agregar espiritualmente, mentalmente. Hoje em dia a gente tem dado muito gás e tem dedicado muita energia no dia a dia das empresas, no resolver os problemas das empresas, os problemas das pessoas. De repente, uma pessoa que pudesse contribuir nessa área de acalmar a alma, de ter uma tranquilidade espiritual, de poder conviver com as responsabilidades e com os problemas da melhor forma e da forma mais leve possível. Menos acelerado, com mais qualidade de vida. Que eu também pudesse contribuir com esse corre-corre do dia a dia, com essa energia, com essa vitalidade, com essa pessoa que eu acredito que seria uma pessoa mais tranquila, digamos assim. Olha que interessante, né? A gente fez uma pergunta tipo, e do nada vem o que a gente nem esperava, né? Eu não esperava, fazendo essa pergunta para alguém, que alguém dissesse assim, eu queria alguém que fizesse uma troca de tranquilidade, de espiritualidade, de calma, que tivesse uma outra percepção de paz comigo. Porque hoje a gente vive, né, Maia? Hoje a gente vive, eu tenho um compromisso muito grande com o relógio, com o horário, e a gente vive nisso, né? São os horários, o horário do Colégio das Meninas cedo, 7h30, as entrevistas, os compromissos institucionais. Então, assim, a gente é regrado muito pelo relógio. E faz parte do dia a dia. Olha, se puder ser 3, viu? Não ser só uma pessoa, se puder ter 3 no grupo da troca cerebral. Pronto. Eu já quero me candidatar, já quero me inscrever. E para encerrar, se você pudesse ter saúde até o final da sua vida, isso é um privilégio, a gente torce para todos nós termos, né? Você gostaria de viver quantos anos? 200? 100 bem vividos. Talvez 200... cansar um pouco. 200 a humanidade não vai alcançar. Eu estava vendo outro dia, dizendo assim, olha, hoje tem, em média, 350 pessoas com mais de 100 anos, né? Aí eu estava vendo uma entrevista super interessante de um cientista, ele diz assim, com as tecnologias aliadas, com a ciência, a evolução de tudo, a gente vai chegar a mais 150 anos, né? E ele disse não, talvez a gente aumente de 350 para 3.000, mas no geral as pessoas, a média vai ser continuar a ser 100 anos, porque tem muita gente que está querendo viver mais ainda, né? Eu peço a Deus todos os dias nas minhas conversas com ele, mas que me dê saúde para continuar nessa caminhada. Graças a Deus me sinto realizado fazendo o que eu faço, com as minhas filhas, a minha família por perto, isso é importante. E só peço que Deus me dê saúde. Se Ele me permitir viver os 100 anos, assim como minha avó, mãe da minha mãe, tem 102 anos, saudável. É sério, Daniel? 102. Eu vou ficar muito feliz, vou ser muito grato, mas tudo que eu peço é saúde, porque eu sei que meus dias são bem vividos. Agora você está no caminho certo, você ama kite, adora praia, adora Barra Grande, gosta de futebol também, né? Gosto bastante. Eu não vou perguntar qual é o time que você torce, claro que eu vou. Sou botafoguense, estou vivendo um momento especial aí com o meu time, vamos disputar agora a final da Libertadores, muito tempo esperando por isso. Mas gosto sim, até você falou de desafio para a gente descontrair, encerrar, eu assumi um grande desafio agora com um parceiro nosso, o Luciano Shoa. Eu sempre admirei o Luciano porque ele faz uns eventos de aventura aliados com cultura, com um negócio bem bacana, e me comprometi a correr agora Você no vai pro sábado. Desafio do Delta? Vou participar do Desafio do Delta. Eu vou estar lá, eu sou a videomaker do meu marido, que é atleta de duatlo. Faz os 53, faz os 20, todo ano ele vai. Eu Você vou fazer os 12. Mas é um bom começo. Eu tô recém-operado do joelho por conta do futebol, tô voltando agora às minhas atividades. E meu primeiro desafio assumido foi uma viagem de kite que fiz com os amigos, e agora esse do Delta, né? Então estarei lá no dia 16 de novembro.
explorando, conhecendo, já conheci de kite, já conheci de bugre, de moto, de jipe, agora eu vou conhecer correndo as nossas dunas do litoral piauiense. Gente, preparem-se, viu aí? Pessoal do Senac, imagina depois de passar por isso aí, a mente dele vai estar... Porque assim, depois que você passa por um desafio desse, acho que você desmobiliza o seu olhar e você passa a ver o que é desafio de outra forma, né? Sim, sim. E aí é um privilégio correr nos lençóis piauienses, né? Aquilo é lindo, né? Lindo, maravilhoso. Que cidade é aquela de Parnaíba? Doutor Valdeci é de Parnaíba, inclusive, de Parnaíba, né? E eu me considero também de coração, porque fui criado boa parte da minha vida lá, minhas férias, tenho amigos lá e sou apaixonado pela cidade. É incrível, é incrível. Adorei a entrevista, gente. Muito obrigada, doutor Denis. Você falou de tanta coisa que é importante para a gente encarar hoje. Sim. A questão da aprendizagem contínua, a questão de, tipo, tem que correr risco, tem que trabalhar de forma colaborativa. O risco que eu falo, risco mediado, de quem está sempre pensando à frente, tem sempre essa habilidade, né, de ter coragem, né? Sim. E assim, e falou da forma como a educação, a aprendizagem, ela transforma a vida das pessoas. E esse trabalho incrível do Senac, vida longa aí para esses projetos todos, né? E um abraço enorme nosso ao Dr. Valdeci Cavalcante, que é inspirador do ponto de vista de como ele trata as coisas, de como ele percebe e de como ele trabalha de modo colaborativo. Eu acho que você está fazendo uma escala disso que é muito interessante. Eu agradeço não só a você, mas a sua equipe, sempre muito atenciosa aqui conosco. E minha última consideração, se você me permitir, claro. Já que você falou de educação, eu acho sempre importante a gente deixar uma mensagem. E enquanto a gente conversava, eu tive esse insight aqui, e a mensagem que eu quero deixar realmente é essa da educação, de uma forma bem ampla. Eu acredito o pequeno sucesso que tenho obtido na minha trajetória, ainda muito prematuro, mas a educação que eu tive em toda a minha vida, a educação recebida pelos meus pais, principalmente em casa, mas a educação que recebi da professora Tessia, no qual eu estudei no Educandário Santa Maria Gorete a vida toda, passei pela Universidade Camilo Filho, onde tive bons mestres também, o professor Charles. Fui aluno da Universidade Federal, que também fui aluno do professor Nelson Juliano, professor Castelo e tantos outros. Então eu acredito o sucesso dessa minha caminhada. Fui aluno do Senac, ainda sou no curso de francês. Minhas filhas hoje, eu participo ativamente da vida escolar delas na escola, junto com o professor Wilton. Então assim, eu acho que essa educação continuada que eu tive nos mais diversos campos da minha vida foi que me permitiu estar aqui hoje. Sim. E que com certeza me credencia aos voos maiores. A educação, quando ela se torna o nosso superpoder, ela não tem limites. Acho que foi o seu caso. Obrigada. Essa foi a estreia da temporada. Incrível, esse primeiro episódio do Talkcast Preciso, da plataforma Futuros Visíveis. E a gente começou falando de grandes temas. Para você, internauta, fica ligado, compartilha e vem muita coisa por aí ainda mais. Então, até a próxima.